Prezados amigos de viagem, esta é uma conversa sobre a vida e suas possibilidades, pelo menos uma conversa preliminar, é óbvio. Não queremos, com uma aula de tão breve duração, que a gente esgote um assunto tão extenso como o da existência. Mas sim colocar um recorte, uma pecinha do quebra-cabeça que é a existência, e que a luta preenche, que as lutas, a filosofia, as ciências das artes marciais acrescentam algum valor, acrescentam coisas que você pode utilizar na prática e pode utilizar para que melhore a sua qualidade de vida. Se nós formos pensar, em última instância, todo mundo busca o sucesso, né? E o sucesso a gente pode traduzir como a vida que a gente gostaria de levar. E obviamente que isso seria o mais próximo que nós teríamos da felicidade. Ninguém tem um estado constante de felicidade, mas se eu tivesse uma vida muito próxima àquela que eu almejo, eu estaria um passo a mais próximo do paraíso. É uma questão de crença, uma questão de valores e uma questão de idealização que cada um tem a partir da sua cultura e daquilo que ele espera obter dos investimentos que faz. O que as lutas têm a ver com isso? As lutas elas dão uma resposta muito clara a dois aspectos fundamentais dessa existência e a dois aspectos importantes da questão que nós temos para ter melhor qualidade de vida. O primeiro é o óbvio, que todo mundo assiste e vê, que é o físico. A partir da prática de lutas, eu tenho como desenvolver um físico melhor, um físico mais saudável e um fortalecimento orgânico para fazer frente às intempéries, às agressões que eu tenho da natureza. É óbvio, aqui cabe já um primeiro parênteses, que nenhum esporte e a luta por ser de contato acrescenta um risco a mais, ele é totalmente isento de efeitos colaterais, né? Seriam as lesões, os problemas, às vezes, de exagero metabólico do próprio treinamento, dietas extremas e assim por diante. Nada disso vai de encontro à condição que eu quero de qualidade de vida e de saúde. Mas, às vezes, dentro de uma meta de mais curto prazo, como um resultado competitivo, ele se encaixe dentro de um perfil desse tipo. Por outro lado, pensando aí na questão mais filosófica, nem sempre tão óbvia, eu mudo o meu comportamento, mudo também a minha resiliência a partir da prática das lutas, e quando ela é conduzida de uma forma adequada, que tem um instrutor que tenha formação, ele vai te dar toda uma orientação de condução, de conduta de como ser um melhor cidadão. Desde a ética, do comportamento honesto, até você aprender a ter paciência para esperar pelos resultados que não são os desejados. Isso a gente aprende na luta, que você não vence sempre, e mesmo quando você não vence, você aprende. E você aprendendo, você está avançando. Sempre tirar algo de útil para que você ponha em prática na sua vida. Então, as lutas são ricas nessas possibilidades. Nesse contexto, e pegando só duas facetas, a gente poderia pegar mais coisas, né, questões culturais, questões evolutivas, a própria antropologia e uma filosofia mais aprofundada, são todas abordagens possíveis dentro das lutas. Nós vamos ficar com esses dois aspectos por um momento, que já é uma extensão de assunto bastante grande e que faz com que também eu tenha a possibilidade de entender algumas outras formas de utilizar as lutas. Eu tenho outros campos possíveis, outros ambientes que não são somente os tradicionais e convencionais da academia. Já adiantando esse assunto, as lutas atualmente têm sido muito utilizadas no embasamento teórico do empreendedorismo e da estruturação de muitas companhias que utilizam a filosofia das lutas como base para a formação e também como aquisição de metas para os seus colaboradores. Então tem muitos aprendizados aí de transferência, vários livros
como o mais conhecido, o Arte da Guerra, que é um clássico, mas você tem o Ninja Corporativo, você tem uma infinidade de outros livros que traduzem essa filosofia e esse princípio utilizado nas artes marciais para outros campos. De uma forma agora introdutória já ao assunto, eu vou contar rapidamente um pouco da minha história e por que eu trabalho com lutas já há algum tempo. Eu pratico artes marciais desde a década de 70 e da década de 80 para frente eu me tornei atleta e eu comecei a buscar resultados em competições. Inicialmente meu foco maior foi no judô, na sequência, como vocês podem observar aqui, eu também treinei o boxe. Não, ainda nessa época eu não tinha começado a competir, mas eu fiz aí uma luvinha com o Maguila, que estava lá na Academia Jacarezinho. E depois eu competi, até representei o estado de Mato Grosso, Campeonato Brasileiro, fui presidente da Federação Mato Grossense de Pugilismo. Competi na sequência no kickboxing, que eu trouxe para Mato Grosso, que não existia, foi em 1990 que eu o introduzi no estado. Aqui é o Paulo Zorello, com quem eu fiz uma luta de apresentação e também valendo o meu terceiro dan na modalidade. E aqui as competições de jiu-jitsu, que mais tardiamente eu iniciei a participar de eventos e cheguei até a ser campeão brasileiro no meu peso em absoluto dessa modalidade. Entre outras, eu também competi no karatê, competi no taekwondo, modalidades de luta foram várias que eu fiz e treinei aikido mais como um aprendizado e uma experiência de alguns recursos adicionais. Então, a minha história tem muito a ver com as lutas e isso também influenciou bastante na minha formação e nas escolhas que eu fiz em termos de decisão do que eu iria me tornar enquanto profissional. Eu acho que essa afirmação do Arnold Schwarzenegger tem uma relação direta com as lutas e também tem uma relação direta com a luta no sentido lato, no sentido da luta pela vida, né, por uma existência mais profícua. E aí, abrindo aspas, ele diz: para mim, viver é estar continuamente motivado. O significado da vida não é simplesmente existir, sobreviver, mas sem crescer, alcançar e conquistar. Se a gente utilizar nesse contexto a escala de Maslow, né, onde lá na base a gente tem as condições fisiológicas sendo as mais urgentes de serem satisfeitas e no ápice as de realização pessoal, dá para a gente entender claramente o que ele está querendo dizer. Muitas vezes você supre essas deficiências fisiológicas, nem sempre, né? Para muita gente ainda a gente tem que ter a sensibilidade de perceber que muita gente passa necessidade nessa vida e fazer o que é possível para poder ajudar. Mas muita gente também que supre essas condições de necessidades materiais, muitas vezes não chega na situação de realização. O que a luta também auxilia, não é um antídoto, ela é um recurso para que eu mentalmente possa me fortalecer a partir de uma instrumentalização que o treinamento me oferece. Nesse sentido, as lutas foram muito pesquisadas, bastante utilizadas, como um recurso para estruturar governos, para estruturar um exército, uma força militar e assim por diante. E na base, de uma forma mais ampla, estão as artes marciais. Né? Pensar em lutas e artes marciais, elas seriam mais ou menos sinônimos. Né? Talvez uma classificação poderia transformar as lutas como uma questão mais esportiva, vamos falar à frente, e as artes marciais como uma questão mais bélica, mais efetiva de defesa pessoal. Mas, enfim, elas estão relacionadas na sua história com a necessidade de autodefesa. E, obviamente, que nos tempos de paz ela era utilizada para manter a força militar ativa, né? Fazer com que eles estivessem preparados para uma eventualidade e, consequentemente, também uma melhor saúde. Então, a arte marcial, a luta, teve esse propósito, continua tendo e é benéfico não só para promover sua saúde metabólica, mas também
como um meio possível de defesa que você utilizaria caso você tenha uma necessidade. Mas, mais importante, na minha opinião, é um meio de defesa para uma agressão mais silenciosa que a gente recebe agora constantemente, né? Que é o estresse psíquico. Nós estamos vivendo uma época de um monte de cobranças, inclusive do politicamente correto. Várias coisas que você normalmente fazia de uma forma natural com seus amigos, antigamente, hoje ele é vedado por essa política de você fazer somente aquilo que a cartilha do politicamente correto reza que você deva seguir. E isso é um problema. Muita gente está se utilizando dessas escorregadas que algumas pessoas dão nas redes sociais para fazer disso um meio de ataque, um hater que entra na sua página e gera muito estresse psíquico como uma das formas. A outra questão relacionada às redes sociais é que muita gente se afastou do ambiente natural e já tem estudos mostrando que esse afastamento gera uma série de doenças de ordem psicológica. Não só a depressão, mas a ansiedade, o mal-estar que às vezes você não sabe exatamente o porquê, qualidade de sono e uma série de aspectos que estão relacionados a um sistema psíquico equilibrado. Para isso, a arte marcial tem uma aplicação importante. Todas as lutas têm questões culturais envolvidas, por óbvio, né? E todas as lutas, por serem de ordem cultural, né, as suas origens, elas também têm aspectos tradicionais envolvidos. Muitas vezes, aspectos tradicionais, eles pecam por não terem o avanço da ciência. Muitas vezes são dogmas, e dogma sempre é um problema, porque dogma não aceita questionamento. O dogma ele é baseado em alguém que acredita que encontrou a verdade e aí ele não pode ser questionado. E isso não é correto, porque a verdade, em primeiro lugar, ela não existe. A verdade ela é parcial, eu tenho uma parte da razão, nunca a razão toda. E ela avança junto com a ciência. Eu vou tendo conhecimentos científicos que acrescentam informações adicionais e eu tenho que me pautar neles da melhor forma possível, com equilíbrio, com filtro, porque a ciência não é absoluta, mas como dizia Einstein, a ciência não passa de um brinquedo perante os segredos da natureza, mas é o melhor que nós temos, né? É a coisa mais importante que nós temos. Ou ainda você poderia usar uma citação do Isaac Asimov, que diz que ele não tem certeza que a ciência está certa, mas ele tem certeza que os não cientistas estão errados, né? Então, esse aí já deixa a gente numa condição de escolha, de pelo menos errar menos quando vou buscar mais informações, e a ciência tem a possibilidade de oferecer isso. E essa evolução cultural passou por mudanças sociais e principalmente nos dias atuais se disseminou de forma ampla nos esportes. Então nós temos várias modalidades, né, que hoje tem um cunho esportivo muito forte, e isso deu uma outra faceta. E a gente pode utilizar essa afirmação dessa evolução, mudança e constante condições de melhora numa citação do Bruce Lee. Ele diz: verdade não tem caminho, verdade é vida, portanto mudança. A gente ainda pode buscar o Heráclito de Éfeso, que ele afirmava que a única coisa permanente é a impermanência. Não tem nada estático. E mais emblemático do que a própria Covid-19, não existe outro exemplo mais emblemático do que esse, para mostrar que esse planejamento, esse controle está longe dele de ser verdadeiro. Que em 2019 tinha projetos e planejamentos para 2020, teve que os refazer, porque ninguém previu o que ia acontecer e nem era possível. E aí, dentro dessa questão que nós estamos aqui formando um profissional, nós temos as lutas como uma opção de recurso. Então, aqui é o que a gente está conversando com vocês, é uma aula,
tá? Que está dentro de um contexto menor, que é a formação do profissional de educação física. Dentro dessa aula, a gente pode considerar até o esporte como um aspecto mais amplo, né? Por óbvio. A gente não vai nem abordar todas as facetas que o esporte oferece. A arte marcial ainda seria um interstício maior ainda do que o esporte, porque além da parte esportiva, ela tem toda essa questão da defesa, da arte militar e assim por diante, e os aspectos culturais, como a gente sabe que alguns países, o judô, o sumô muito forte no Japão, as lutas olímpicas no norte da Europa, a Rússia, o sambo na Rússia, a luta olímpica nos Estados Unidos, assim por diante, são a capoeira no Brasil, o MMA no Brasil também, e agora o MMA no mundo como um todo, ele tem um aspecto cultural muito influente, né? E isso é mais amplo do que todo esse outro conjunto de informações, porque na cultura aqui a gente ainda vai entrar outros aspectos, né? Que norteiam essa questão da prática e de como fazê-la, como fazer essa prática, né? Como ela seria utilizada naquele contexto. E esse aspecto cultural é algo que vai transcender toda essa nossa abordagem em termos de luta, mas a gente tem que lembrar que ela sempre vai estar inserida num contexto e que também carece de um estudo mais aprofundado para entender como é que isso funciona. Em termos de saúde, nós temos vários estudos mostrando que as artes marciais, principalmente as artes marciais com pouco contato, né, quando ela é utilizada para reabilitação, pensando em idosos, pensando em longevidade, e desses estudos confirmam esses benefícios. Ainda precisam de mais estudos, nós temos alguns trabalhos, um dos meus orientados, e que é colega aí de vocês da Faculdade de Educação Física, formou agora e está no mestrado da medicina, né? Fez alguns trabalhos com a motivação envolvendo a prática tanto do jiu-jitsu como do kickboxing. Então a gente tem estudos que estão avançando cada vez mais e mostrando aspectos importantes relacionados aos benefícios que as lutas podem promover para cada indivíduo. Se a gente pensar o que são os fatores confundidores, aqui falando um pouquinho de planejamento de estudo, e é o que eu preciso me preocupar quando eu vou coletar algum dado, eu tenho várias coisas além da luta que eu precisaria controlar para isolar o efeito dela, né? Porque tanto a intensidade e duração do treinamento, o tipo de estilo que está sendo envolvido e as outras coisas que se faz além da luta, como alimentação, genética, etc., precisa estar sob um controle, porque se eu vou comparar uma luta de strike, um jiu-jitsu com karatê, e eu não equalizar, de repente o cara treina 2 horas de jiu-jitsu e treina 1 hora de karatê, já tem um tempo diferente. Eu já não posso mais dizer que uma é melhor do que a outra, porque as intensidades de treinamento já estão diferindo na sua origem. O grupo de jiu-jitsu segue uma alimentação lá com mais teor proteico. Estou fazendo isso aqui uma hipótese. Então, isso também interfere no desenvolvimento físico e, obviamente, que interfere no resultado final. Então, quando eu não controlo essas questões, eu não posso dizer que é somente devido à modalidade. Então, a modalidade tem sua importância, mas quando eu vou estudá-la, eu tenho que fazer o controle desses fatores. Aqui vamos considerar uma série de estudos, né, como o Tai Chi Chuan, nesse caso, tanto para indivíduos saudáveis, como diabetes, como hipertensos, todos eles, nesses estudos aí em sequência, tiveram melhoras, pressão arterial, ansiedade, perfil lipídico, marcadores de ordem emocional e marcadores fisiológicos foram beneficiados pela prática do Tai Chi Chuan. Nós temos também uma consideração aqui que é importante, que a gente faça, que é a citação do Bruce Lee, onde ele afirma que não existe um ensinamento fixo, tudo que posso prover é um remédio apropriado para um mal em particular. Significa o quê? Que depende da minha patologia ou
do meu objetivo, daquilo que eu quero obter, daquele investimento que eu estou fazendo, porque todo o tempo que eu faço, e por isso eu já comecei falando, cumprimentando-os como amigos de viagem, porque a vida é uma viagem, ela tem tempo para começar e ela tem tempo para acabar, e esse tempo que eu tenho nessa existência, ele é o maior investimento que eu poderia estar fazendo. Eu preciso gastá-lo de uma forma inteligente. Então eu preciso saber que resultado que eu pretendo obter daquele treinamento. Consequentemente, eu vou fazer uma modulação do treino, vou fazer uma modulação da minha dieta para obter esses resultados. Essa é a função dos profissionais que trabalham na área de saúde, e no caso do profissional de educação física, em prescrever a atividade física. Não seria somente ensinar do ponto de vista biomecânico e cinesiológico que o exercício vai lesionar ou não, mas do ponto de vista biomecânico, cinesiológico e fisiológico, que resultado que eu vou obter. Minha massa muscular vai aumentar, eu vou reduzir gordura corporal, eu vou melhorar o meu controle da pressão arterial e assim por diante. Quais objetivos estão inseridos naquele projeto que eu estou fazendo, e obviamente que ele deveria estar conciliado com o restante do estilo de vida, que é a alimentação adequada para aquela finalidade e a recuperação adequada, que é o seu descanso e o sono. O sono depois nós vamos comentar numa aula em específico, mas fazendo um adiantamento, ele é a base da saúde. Noites mal dormidas, noites encurtadas ou noites que não cumpre o horário de dormir e acordar do ciclo circadiano otimizado, elas não suprem a condição de saúde dos indivíduos. Não, mesmo que você treine correto, mesmo que você se alimente bem, sua saúde ainda vai estar comprometida por esse fator. Nós vamos falar, inicialmente, esse vai ser até essa parte que nós vamos bater esse papo agora, para fazer essa primeira apresentação, sobre a possibilidade de utilizar as lutas para idosos. Aí depois nós vamos aprofundar para outros públicos. Nós vamos pensar em criança, vamos pensar em jovem, vamos pensar em atleta, vamos pensar em indivíduo obeso, e as possibilidades são de acordo com as que me são apresentadas e os ajustes que eu faço para elas. Pensando em idosos, nós temos uma coisa que é extremamente benéfica. Tem um projeto importante que está em andamento, do grupo que eu coordeno, que é o TIMES, que é o time de investigação metabólica em esporte e saúde, que é um núcleo aqui da UFMT, e que eu estou pedindo para que as pessoas que eu oriento, que trabalham com lutas, desenvolvam um protocolo similar ao que eu vou comentar aqui na sequência de vocês. Um protocolo voltado para a longevidade e saúde do idoso. Isso porque tem várias questões mostradas já na literatura que as lutas bem conduzidas e as lutas ajustadas para a condição do idoso, ela melhora, por exemplo, um aspecto que leva a um aumento da mortalidade, que são as quedas. Em 30% a 50% dessas pessoas com mais de 65 anos caem uma vez ou mais por ano. E 90% delas, em relação ao problema de quadril, que é uma das coisas que põe a pessoa na cama e na sequência leva a óbito, é devido a essas quedas. Consequentemente, como as lutas trabalham com isso, a gente fez uma análise de por que ocorre essa queda e onde está o maior risco. Um dos fatores está relacionado à diferença do jovem para o idoso, é que o jovem apoia a mão e gira o tronco. Tem mais agilidade, a estrutura também músculo-esquelética é mais resistente, então a chance de quebrar é menor. O idoso tem o risco de fratura de punho quando ele faz isso. Então, se ele apoia a mão no chão, que é um ato reflexo, ele tem o risco de fraturar o punho. E quando eu utilizo uma técnica de arte marcial, principalmente as de judô, que enfatiza muito o processo de aprendizado, a metodologia das técnicas de redução do impacto quando eu caio, eu tenho uma diminuição em torno de 30% desse impacto ao aterrissar. Então aqui tem as duas situações, por exemplo, que eu acabei de citar. Ele pode escorregar, apoiar a mão e cair sentado, como aparece aqui na parte esquerda do vídeo.
e na parte direita aí do vídeo eu posso escorregar, apoiar a mão e girar de frente. Ainda aumenta a chance da possibilidade também de bater joelho, enfim, e outras lesões e escoriações, dependendo do local onde ele caia. As técnicas de quadril, elas reduzem o impacto do quadril, que é o rolar após o impacto. Se eu tropeçar, faço uma cambalhota, um rolamento típico, clássico do judô. A outra é bater o braço antes de eu cair, que é o que se ensina no judô, mas isso é desnecessário, porque se eu cair no chão duro, numa calçada, no asfalto, e eu bater a minha mão no chão, como vai ser mostrado no exemplo a seguir, eu também vou lesionar não só o tecido superficial, pele, etc., mas posso lesionar as articulações. Se eu fizer um movimento de mata-borrão, eu tenho o amortecimento do impacto sem necessariamente ter que bater o membro, no caso, que é o braço. Então é esse exemplo. No primeiro exemplo aqui à esquerda, o exemplo batendo o braço no chão, e no outro é quando eu faço um mata-borrão, eu não bato o braço, eu faço aquele movimento arredondando a minha coluna, arredondando as minhas costas, e isso desacelera o impacto em relação ao corpo e o solo. Um outro grande problema do envelhecimento é a síndrome da fragilidade. As pessoas envelhecem, vão perdendo função, isso é natural do processo do envelhecimento. Eu vou tendo uma quantidade mais baixa de hormônios anabólicos, a melatonina, o hormônio do sono, também é reduzido, que eu já falei anteriormente, é a primeira base para você ter uma boa recuperação, e isso ocorre de uma forma já prevista. Porém, eu posso desacelerar esse processo quando eu incorporo atividades que não só ativem o metabolismo, mas principalmente atividades que fortaleçam a estrutura musculoesquelética. Nesse sentido, o Tai Chi Chuan foi investigado, foi incorporado para a prevenção e para o tratamento. Ainda preciso mais estudos, enfim, já tem estudos mais modernos agora do que esse, mostrando que realmente promove esse benefício tanto metabólico como estrutural. A parte musculoesquelética, a partir desse tipo de treinamento, ela é fortalecida, prevenindo os problemas que já foram citados até esse momento. Outra questão fundamental é o sistema imunológico. A partir do momento que eu fragilizo, não é só a parte musculoesquelética, eu também fragilizo o meu sistema imunológico. É um dos motivos que a gente já sabia há muito tempo que gripe matava idoso. Agora nós estamos com o problema da Covid-19, que é também muito mais impactante na terceira idade do que é nos indivíduos mais jovens, exatamente porque o sistema imunológico já está mais debilitado. Mas sabemos que a atividade física e a dieta têm respostas influentes de maneira muito direta na melhora imunológica. Esse estudo, por exemplo, comparou a prática do Tai Chi, que é uma espécie de Tai Chi Chuan, que é muito utilizado na China, que teve um efeito muito similar ao da vacina do vírus influenza. E tem estudos agora recentes, eu estava fazendo uma revisão sobre o Covid-19, mostrando a importância da atividade física, ter um fortalecimento orgânico, e principalmente do sistema cardiorrespiratório, prévio à infecção pelo vírus, que leva ao desenvolvimento da Covid-19. Então, a prática de lutas pode ser utilizada para essa finalidade também, e tem vários aspectos nutricionais que devem ser considerados. Vou citar só um aqui, até porque não é a temática da aula, mas já fica essa informação antecipada. Tem um estudo agora recente que verificou que a suplementação de albumina, comparada ao placebo, tinha resposta muito positiva sobre a recuperação de indivíduos com infecção mais grave pelo Covid-19. Então, há questões nutricionais, aí tem vários outros nutrientes que foram investigados, que em um outro momento a gente volta a discutir sobre esse assunto. Vai ter uma palestra que nós vamos estar falando especificamente sobre isso, e aí vai ser aprofundado algumas questões mais preventivas do Covid-19. E a qualidade de vida, ela tem a ver com um conjunto de fatores, né?
ela depende, obviamente, da minha percepção em relação ao entorno, ao meio que eu estou. Se a minha percepção é ruim, é óbvio que minha qualidade de vida não pode ser boa, mesmo que eu esteja, entre aspas, saudável, né? Na verdade, se a minha percepção é ruim, a gente nem pode considerar que a pessoa está saudável, porque a saúde depende do bem-estar psíquico. Então, a saúde é completo bem-estar físico, mental e social. Não posso só dizer que é ausência de doença. Mas nesse quesito em específico sobre qualidade de vida, o Tai Chi Chuan melhorou a vida de idosos que praticavam comparado aos que não praticavam. Então é um outro recurso que pode ser lançado mão. E por quê? Tem uma série de aspectos, né? O mais óbvio é o que eu vou esperar. Se eu tenho uma saúde melhor, se eu tenho um sistema imune mais forte, meu físico está mais fortalecido, minha qualidade de vida é impactada positivamente por esses fatores, mas também impactada pela socialização. Ela também é impactada por eu ter uma higiene mental, por eu descarregar aquele estresse numa atividade canalizada para um autocontrole. O Tai Chi Chuan é uma espécie de meditação ativa, então ele tem uma série de benefícios nesse sentido. Portanto, para usar as artes marciais para essa população, é necessário que o professor tenha uma formação na área de gerontologia. Eu preciso entender um pouco do processo de envelhecimento. Eu não posso simplesmente aplicar a atividade física para essa população e não considerar o que esse indivíduo mudou fisiologicamente, estruturalmente, e inclusive em termos mentais, porque o meu ajuste, a minha resposta mental depende da interação do meu físico com o ambiente. Uma série de questões fisiológicas e também psicológicas têm que ser levadas em consideração quando eu vou abordar o idoso para uma atividade física. E mais importante, na minha opinião, é que eu mude a minha filosofia de vida. Eu acredito que se você tem valores pautados em algumas crenças que você utilize como referência, ela é muito mais sustentável do que você ter apenas uma atitude psicológica positiva, tentar encarar as coisas de uma maneira mais proativa. Se filosoficamente eu acredito numa existência mais profícua e numa existência ética e que o meu comportamento afeta a mim, afeta os outros e em última instância afeta o universo inteiro, e eu uso isso como uma regra de vida, uma regra de ouro e me pauto nela, eu tenho muito mais estabilidade no meu comportamento. E as lutas têm uma influência nesse aspecto porque elas ajudam a você a ter mais autocontrole, ajuda você também a ter mais persistência para superar uma série de desafios que são colocados para todos nós no dia a dia. A cada dia a gente tem um desafio novo a ser enfrentado. E na luta, como todo treinamento é diferente do outro, cada vez que eu treino com o meu colega, eu não sei exatamente o que ele vai fazer. Cada adversário é diferente do outro adversário. Ele mimetiza várias situações que eu tenho na minha existência, as pessoas que eu encontro na minha vida profissional, as pessoas que eu encontro na minha vida pessoal, eu também não sei exatamente o que eles vão fazer. E eu também não tenho controle sobre o que eles vão fazer. Mas, terminando aqui, indo para o encerramento, como Napoleão Hill, ele diz que a única coisa que você realmente tem controle é sobre o que você pensa, é sobre a sua cabeça. Se você não controlar isso e não usar a seu favor, então você está descartando, está dispensando a única coisa que certamente você poderia ter controle, porque todo o resto não depende somente de você, depende de uma série de outras interações. Portanto, sejam muito bem-vindos na disciplina e todos tentem tirar o máximo proveito do que isso, mesmo que você não seja um praticante de arte marcial, o que estes princípios poderiam fazer pela sua vida e pela vida das pessoas que você assessora. Tenha um excelente dia e pensamentos positivos a todos.